na República de Angola, província do Namiba, cidade de Moçambique, nasce um gigante, um dos mais modernos complexos académicos da África. A Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namiba. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao melhor canal do mundo. Quem fala para vocês responde pelo nome de José Garcia, a.k.a. o Mr. Observador. Nós estamos aqui para fazer a segunda parte daquele que foi o grande tema que praticamente viralizou as redes sociais, razão pela qual o pessoal das redes sociais nos pediram para fazer a segunda parte, cujo epicentro do tema foi as razões que levaram Donald Trump fora da Casa Branca. Derrota este que ele foi nocauteado pelo Joe Biden. Olha, para nós tivemos muitos problemas em unir esse elenco e graças a Deus conseguimos unir, razão pela qual nós estamos a fazer aqui sentir o nosso nome, estamos a pipocar na casa. Gostaríamos que você que está a assistir esse vídeo, por favor, já perdeste a primeira parte, então esta aqui é a segunda parte, para você não perder mais, por favor, para o vídeo agora e subscreva agora, ative o sino das notificações, marquem todas as notificações e também mete gosto, mete like e partilha todas mesmo as nossas informações, porque por aqui passa notícias, entretenimento, história e também temos um toque sutil dos marketing. Se você tem um produto para fazer marketing para o mundo todo, nós somos a escolha ideal. E, por favor, fiquem atentos porque começa agora aquela que é a segunda parte da grande entrevista que viralizou as redes sociais. Muito obrigado. O presidente talvez se beneficie com essas eleições, as suas empresas foram beneficiadas. De todos quanto se apoiaram a Trump. Todos aqueles empresários que se apoiaram ao Trump também foram beneficiados. E nós sabemos que a China mesmo tem gigantes no mundo empresarial. Por isso que nós vimos a grande luta entre a TikTok, que agora... A Tecno Yes, e a Tecno. A Huawei foi a maior prejudicada. Certo, a Huawei foi prejudicada porque são empresas estrangeiras, mas em contrapartida, quem são os donos da concorrente dessas empresas? Muitos deles são amigos de Trump, que foram beneficiados. Por isso que as políticas que foram aprovadas beneficiavam os americanos, como já fizeram aqui, que é a forma de governar, né, do partido do Trump, que olha para o desenvolvimento local, não internacional. Mas sabemos que nós que a maior bolsa a nível mundial está nos Estados Unidos. E falar do negócio nos Estados Unidos, estamos falando de negócio no mundo. Exatamente. Então, o mundo sofreu com as políticas que o Trump foi lançando. Por isso que a comunidade internacional teve um posicionamento muito forte a favor de Joe Biden após declarar que ele foi vencedor. Mas, algo surpreso, se irmos para os registros a nível por Estado, coincidentemente, o famoso morro que ele se propôs a construir, que será financiado por... E os hispanos, os estrangeiros, chegaram a votar. Sim. Mas se irmos para os resultados de Texas, quem foi o vencedor? Donald Trump. Porque a indústria, o Trump apostou muito na indústria. E a indústria, a chinesa, ganhava pois tem a maior mão barata. Qual foi a política de Trump? Pegar o imigrante, pagar-se menos. Exatamente. Então, dali, quando queremos aqui falar que favorecer seus amigos, realmente, o lado econômico tem isso, mas eu não queria levantar isso como ideia de demissão de muitos dos seus membros. Não, a questão não é essa aqui, a questão eu trouxe na vertente econômica, porque nós estamos a falar a vertente econômica e política, não é isso? Tipo, na vertente econômica, as políticas que Trump criou, sim, trouxe benefício social,
trouxe, mas não consideravelmente. Foi o amigo Benjamin que fez menção. Ok. E quanto ao olhar estrangeiro ou internacional, politicamente falando, o Trump, as políticas econômicas prejudicaram sim, o estrangeiro prejudicou nossa economia. Por exemplo, Angola está sem dívida, por quê? De acordo com as políticas norte-americanas. Não, foi muito antes da governação Trump que nós fomos barrados pelo... Não, mas nós estamos a sentir na pele hoje em dia. Não, mas já não recebíamos o dólar. O que é que acontecia? Se nós fazemos um paralelismo com a nossa realidade, o problema do dólar, naquela altura, elegeu em 2016, na era das eleições, tinha um determinado número de pessoas que poderiam ter acesso ao dólar em Angola. Não terminei o raciocínio. Sim, não, mas quando tu dizes que tem a ver, Angola, influencia. Não, o que foi influenciado por Angola é qual é a antes. economia? Por exemplo, agora, fazer um paralelismo. Angola é dependente de quê? A sua economia depende de quê? Petróleo. E petróleo traz o quê? Divisas. E divisa gera o quê? Nem dólar divisa. Exatamente. Divisas. Então, a economia... Mano, a OPEP, por exemplo, na transmissão Trump, não teve problema. Exatamente. Os Emirados Árabes Unidos, o maior produtor de petróleo do mundo. A Arábia Saudita, obrigado por me fazer lembrar. A Arábia Saudita, o maior produtor do mundo. Não teve rincha com os Estados Unidos. Não estava a lutar a questão de rescindir, porque de acordo à organização, tinha que ter um limite de produção do petróleo. Sim. Mas vimos que os Estados Unidos não estavam a obedecer. E os Estados Unidos teceu políticas para que países membros dessa organização... De referência, sim, porque simplesmente esgotou são, naquela conceito não, são políticas, não só. A questão a nível internacional, na administração Trump, trouxe conflitos internacionais, trouxe. Um dos grandes problemas foi na Venezuela. Por quê? Falamos que não prejudicou o mundo. É questão do petróleo. O petróleo gera divisas nesses países. E a África, sobretudo, muitos países africanos, dependem de quê? Do petróleo para sobreviver. E a política Trump prejudicou sim outras nações. Isso é um facto. Não dá para contestar. Só quando contestar a tua ideia, não é sobre a política. Sim, não. Mas sim a questão de Angola. Quando tu dizes que o Trump influenciou na crise angolana, iniciou em 2014 e ainda nem Obama havia saído e ninguém previa que Donald Trump é que venceria. Sim. Porque se formos até os registros, Donald Trump não venceu o voto popular com a Hillary Clinton. Foi o colégio eleitoral quem lhe elegeu. Então não vamos aqui tentar ligar... Não, tem que ligar. Porque não, mas o Trump não tem influência direita. Mike Pompeo veio aqui tentar resolver, foi na era Trump. Sim, mas a política Trump não prejudicou diretamente Angola, mas prejudicou. Certo ou errado? Não colocaria ainda uma política Trump. Certo ou errado? Benjamin, me responde aí. Se você me proíbe, me manda... Vamos lá. Está bem, tudo que dizes que prejudicou Angola. A pergunta é a seguinte. A Angola está eleito como um dos países de cooperação estratégica com os Estados Unidos. Mas durante anos, até a governação de Obama, o que é que de concreto os americanos fizeram em Angola? Temos registros. É isso aí. Se é um parceiro estratégico, tivemos registros. Então, colocar essa culpa da relação Angola-Estados Unidos Trump, acho que estaríamos a ser injustos. Não, nós estamos a ser injustos. Quando as políticas Trump afetam o mundo, Angola também sofre. Quando as restrições política ou macroeconômica a nível internacional, a FMI, sabemos que é a organização financeira a nível mundial que faz quê? Olha para esses países subdesenvolvidos. Quando as suas políticas econômicas chegam para Angola ou para outros países africanos, que é onde a FMI tem muito contato, né? Prejudica a nossa vida econômica, muitas das vezes está a ser prejudicada, pelo menos é um assunto central. Por quê? Pela política e as exigências da FMI, pelo empréstimo que nós fomos fazer. Como é que você vai me dizer que isso não era Trump? Benjamin está muito calado, acho que concorda com quem ali do Nil ou como é que vai me dizer que isso não era Trump? Eu vou pautar por uma postura... Já que a questão foi colocada assim, eu vou pautar por uma postura um pouquinho imparcial, porque em certa medida o Wilson tem razão e o Medina também tem razão em certos pontos. Ok. Bom, a culpa do nosso fracasso econômico não podemos atribuir
taxativamente a isso uma também outra não. nação. Isso não. Mas, porém, Isso não. as políticas internacionais influenciam, de certa forma, estamos globalizados. a nossa economia. Nós, hoje por hoje, fazemos parte de uma aldeia global. Ok. Tudo está ligado por vários cabos. Ok. Bom, então, de forma resumida, é isto aqui. Ok, vamos partir para... Mas antes de colocar sobre o FMI, Ok, está o à vontade. empréstimo que a Angola foi concedida antes da governação de João Lourenço. Sim. O empréstimo que nos concedeu foi a China. A Angola precisava de um empréstimo, procurou-se tantos outros, quem disponibilizou-se a emprestar não foi o FMI. Ok. Foi o FMI que disponibilizou-se, mas em contrapartida, e eu diria que a economia nesse momento está mesmo de acordo com o que o FMI pediu, pese embora que aqui em Angola tentamos mudar alguma coisa, mas o contrato ainda continua a ser seguido à risca, por isso temos analistas de 3 em 3 meses ou semestralmente que têm analisado. Então, simplesmente o FMI que estava disponível a conceder-nos crédito. Os Estados Unidos não tem lá uma boa rede. É aquilo que eu disse. Somos um parceiro estratégico, também fomos eleitos, mas os Estados Unidos nunca fez nada de concreto cá em Angola. E com Trump na governação, que apostou mais a nível interno do que externo, seria ainda mais impossível. Qual foi a solução? O FMI estava disponível, a taxa de juros foi atrativa e Angola, os líderes acharam que poderiam cumprir com o acordo. Dali obtemos o acordo do FMI que os contribuintes do FMI não é simplesmente os Estados Unidos, mas vamos chamar sobretudo a União Europeia. A União Europeia, a partir do FMI, a União Europeia atualmente é que tem a sua maior cota no FMI. Tem ajudado muito. A China, infelizmente, já não poderia nos emprestar. E a China é o país que mais empresta valores. A questão aqui deve ficar bem. Então, o FMI deve ficar bem claro aqui. Foram questões. A nossa análise aqui. Essa análise acho que é muito transversal. Sim, é muito transversal, porque a nossa análise aqui é a influência que a administração Trump trouxe de forma positiva e negativa naquilo que é o destino dos Estados Unidos, entre partida também o destino do mundo. Essa aqui é a questão. Quando eu mencionei a questão da administração Trump afetar a economia angolana e não só global, de forma direta ou indireta, de acordo com as políticas internas, onde a administração do Trump foi uma administração muito fechada, muito interna. Por essa razão que eu toquei também no quê? Na questão daquilo que Angola sofreu na era Trump, porque não foi na era, porque existem erros do passado, por nós mesmos, onde nos levaram onde estamos. Mas em contrapartida, as políticas monetárias internacionais afetaram também aquilo que é o destino. E sobre o petróleo, o registro do preço mais baixo não foi na era Trump, foi $27, foi em 2014 ou 2016. Então, o mercado da China, a tendência. Vamos dar sequência, visto que o tempo é um recurso não renovável. Visto que Trump tem um domínio extraordinário sobre as grandes áreas dos Estados Unidos e possui milhares de apoiadores com uma devoção quase considerada um culto, será que é tarde? Ou será que é tarde? Ou já podemos dizer que, com o passar de algum tempo, haverá uma revolta nos Estados Unidos, visto que os apoiadores do Trump até agora têm Trump como seu fiel presidente? Vamos começar, deixa lá ver. Bem, William. A questão aqui é bem, devemos especificar que tipo de revolta estamos a nos referir, porque sabemos que Trump foi daqueles que foi contra a violência, por isso que ele apoiou políticas de portes de arma. Nós sabemos que os norte-americanos circulam com arma, até este dia de protesto que diziam que Trump sofreu fraude, houve roubo nas eleições. Alguns dos seus apoiantes ou manifestantes do partido Trump andavam com arma. Alguns estados é legal. Agora, a pergunta seria, que tipo de conflito aqui o GC se refere? Que tipo de
né? Volta. De vulto ou como a Angola estava a dizer, manifestações, se refere, porque devemos especificar que tipo de ações ou práticas, né, na sua visão, que é aqui que a gente aborde ou dê nosso ponto de vista. Sabemos que toda a gente gosta de ganhar. Certo. E a derrota nunca fez bem para ninguém quando essa própria pessoa não aceita a derrota como tal. Esta pergunta foi baseada concernente a algumas incitações que Trump tem feito nas suas redes sociais. Sendo ele o líder do partido praticamente, tomar aquela posição, falar coisas praticamente assustadoras, podemos concluir que os seguidores do Trump praticamente poderão, ou talvez, não podemos afirmar com exatidão, tão logo venha a se definir de concreto que Trump perdeu na real, e também me apoiando ao que o ilustre Medina havia dito, que o advogado do Trump havia dito que Trump não sairia facilmente da Casa Branca. Então, atendendo esta questão, será que os seus seguidores teriam a mesma posição, visto que já não lhe teriam mais como presidente dos Estados Unidos? Esta é praticamente a questão, o resumo praticamente. Quanto a essa pergunta, devemos analisar em três perspectivas. Primeiro é que os Estados Unidos é constituído por Estado. E segundo é que é a personalidade do Trump. E o terceiro é a própria organizações administrativas dos Estados Unidos. A questão administrativa territorial. Okay. As pessoas que estão a favor do Trump, podemos fazer, constituem a maioria dos estados ou a minoria dos estados. Porque isso pode influenciar muito naquilo que na capacidade do Trump de influenciar essas pessoas ou não. Segundo, a administração Trump, como é que está constituído, né, o poder nos Estados Unidos? Existe separação que nem... hipoteticamente existe em Angola. Existem separações de poderes. Cada um tem a sua função. Okay. E age de acordo com os manuais e instrumentos que estão regidos. Não sei quem? Regra de quem? Da presidência, certo? Okay. Que já é diferente de outros países como Angola, que o presidente tem influência em outros poderes. O poder executivo tem influência no poder judicial e no poder legislativo. Os Estados Unidos nem é assim. Okay. E a perspectiva da personalidade do Trump, nós, ao longo do debate, nós fomos falando que o Trump tem personalidade peculiar, uma personalidade peculiar. Que ele é alguém espontâneo, digamos assim, em outras palavras, ele é alguém espontâneo, ele fala o que pensa, como pensa, quando pensa e onde ele quiser. Okay. Então, isso, o que o Trump está a dizer, aquilo que estamos a assistir nos mídias, que o Trump vai dizendo a respeito de pedir, de fazer com que John Biden não ascenda, não visite, não se está na Casa Branca ou não, pode vir ser verdade como pode não ser, porque pode vir ser verdade porque o Trump tem influência, primeiro ponto, e segundo ponto, tem recurso. Pessoal, nem preciso pegar outras pessoas, porque com recurso você pode fazer muita coisa que você pode, com influência também. E por outra... Tem arrecadação nesse momento para contrariar, para provar que houve fraude eleitoral. A família Trump uniu. Certo, quando ele diz que... quando o seu advogado vai dizendo, na minha perspectiva, aquilo que eu percebo, quando ele diz que o Trump não pretende abandonar o poder tão cedo assim, não é que ele vai fazer guerra. Não. É que ele pode usar todos os recursos disponíveis que é permitido por lei pela Constituição, que ele pode recorrer até aos últimos recursos. Por essa razão que pode sim, mas como também pode aceitar a derrota, porque o mais importante que eu percebi na característica de John Biden é que ele diz que ele pretende trabalhar com quem? Com os americanos, não com os republicanos, com os democratas.
mas é com todo aquele povo, inclusive aqueles que votaram contra ele. Então, sabemos que isso é característica do Obama e John Biden conhece bem a Casa Branca. É um Obama voltando na Casa Branca em forma de John Biden. Também tem uma sombra já do passado. Certo. Em relação à pergunta, bom, é normal, é perfeitamente normal que as pessoas ficam descontentes. Principalmente quando está a falar de perder ou de ser derrotado. Se nós voltarmos nos primórdios da eleição de Trump, tudo se disse que Trump estaria na Casa Branca ilicitamente, porque, segundo os serviços secretos dos Estados Unidos, havia interferência russa na eleição de Trump. E tal como se esperava na altura, Hillary Clinton, no caso, que era adversária de Trump, mostrou-se indignada, mostrou-se descontente por ser a derrotada. E agora a história não muda. Sim, exato, porque Trump agora mudou de lugar. Antes estava na cadeira de vencedor, agora está na cadeira de perdedor. É perfeitamente normal que ele fique indignado com os resultados e, por conta disso, os seus seguidores possivelmente vão fazer algum tipo de manifestação mostrando também a sua indignação, porque o seu líder, o seu representante está sendo afastado. Agora, deixa eu só terminar o raciocínio, que chegando agora em questões legais, infelizmente ou felizmente, a América não registra golpe de Estado. Isso é uma realidade do continente africano em si. E Trump pode até não gostar. Venezuela tentou. Exato. África, então já. Eu penso que sim. Penso que se fosse África, a semelhança do que aconteceu na Guiné-Bissau e tudo mais, é muito normal encontrarmos esse tipo de atitude no continente africano. Já na Europa e na própria América, é muito difícil, até mesmo inexistente. Se Trump não aceita a derrota, existem meios legais, e estamos a falar de um sistema judicial que é completamente compacto. Exatamente, é muito articulado, tudo está onde deveria estar, e há separação dos poderes, como o Wilson já havia mencionado. E se Trump quiser contrapor isso, vai ser mesmo por via de batalhas judiciais. Ou mostrar a sua indignação nas redes sociais, como ele já tem feito e é habitual, é algo característico a ele. As manifestações já iniciaram. Sim. Houve os pró-Trump e também houve manifestação de vitória do elenco apoiante de John Biden. Mas, no entanto, o Trump ele vem dizendo que teve fraude e tudo mais. A polêmica do Trump esses dias nas suas publicações, sobretudo no Twitter e Facebook, só tem a ver com o estado da Pensilvânia, que é o mesmo estado que outrora votou a favor dele, então hoje, surpreendentemente, vem votar contra ele. Estão dois estados. Sim, mas a Pensilvânia está a ser Michigan e Pensilvânia, mas a Pensilvânia é que está a gerar polêmica. Então Trump está a reunir já as condições de apresentar fraudes, pois ele alega, uma das suas publicações, acho que foi de segunda ou terça, é que não deveriam ser contados votos que chegaram no local de votos no dia anterior. Alguns ele disse que tentou fazer com que os juízes votassem contra, impedissem isso, mas infelizmente não foi eficaz a tentativa. Mas é muito. Eles dizem que a Rússia teve influência na eleição de Trump. Exatamente. E Vladimir Putin disse que só vai felicitar ou falar acerca das eleições dos Estados Unidos quando realmente houver um declarado vencedor, isso no dia 14 de novembro, porque o colégio eleitoral é que vai ditar tudo. Isso é como se fosse uma indicação. O sistema está diferente. Sim, é muito diferente. E hoje, falando do sistema eleitoral, hoje, polemicamente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que os Estados Unidos têm um sistema eleitoral mais arcaico do mundo. Então, Trump, nesse momento, vai lutar contra um sistema eleitoral arcaico. Na visão do ministro russo. Na visão do ministro russo, que não será fácil. Mas, em contraposto, eu acredito que Trump
no final de tudo, ele não vai levar isso para o lado judicial. Trump simplesmente vai conduzir essas polêmicas, tentando trazer provas de que houve fraudes, como ele disse, que o voto por correio, o correio não eletrônico daria para escrever, para fazer 1000 votos, uma só pessoa e tudo mais. Ele vai trazendo isso, não é para levar isso ao tribunal. Eu diria que é o primeiro passo. O primeiro passo é tentar influenciar o colégio eleitoral no dia 14 de dezembro, ainda a decidir contra a maioria americana. Porque os Estados Unidos está bem constituído. Dia 1 de janeiro teremos um presidente. Estados Unidos, se continuar a provar que houve fraude e tudo mais, teremos sim uma surpresa. Teremos uma surpresa, mas a certeza é uma. Dia 21 de janeiro terá um presidente nos Estados Unidos. Nem que for interino, mas os Estados Unidos terá. Então as manifestações vão ter uma repercussão, mas o Trump simplesmente só está a tentar também influenciar o colégio eleitoral. Donald Trump, nas suas redes sociais, ela havia dito que eu sou um gênio muito estável. Que mensagem Donald Trump estaria a passar para o mundo? Vamos começar aqui. Bom, vamos ainda entender o conceito de gênio. Sim. Se a memória não me falha, este conceito é da mitologia indiana, que faz menção a uma pessoa com certas habilidades de criar coisas em função de um pedido. Bom, Trump se considerava mesmo um gênio, porque ele fazia o que o povo americano queria, principalmente a camada mais influente no tecido social da América. Quando os milionários, seus amigos milionários, porque Trump também é um milionário, diziam que queriam abrandamento no fisco de um determinado produto, Trump elaborava uma moção e dirigia ao Congresso para diminuir o fisco em determinada área da economia. E assim sucessivamente. Trump se considera gênio nessa perspectiva, na medida de ele ter poderes para conceder, para realizar os desejos de certas pessoas. William? Sim, compactou com a mensagem que o Benjamin passa. Ele tem poder econômico. Isso é muito bom. Poder econômico e a nível do Senado também tem influência, isso não devemos negar mesmo. Tem influência política que podem, ou durante o tempo da sua presidência, influenciaram muito na aprovação, entre aspas, na aprovação de algumas moções que ele apresentou, na aprovação de algumas leis que ele foi mostrando, de política que ele achou bom para um grupo de pessoas e infelizmente infeliz para outro grupo de pessoas. E se ele é gênio, vamos esperar que a genialidade dele não seja como na era da Clinton, né? Se calhar isso a mensagem que ele estava a passar, porque aqui não podemos falar taxativamente, porque a gente não pode ler o pensamento dele, nem o que ele quer se pronunciar. O Trump claramente. Trump é gênio porque quando ele bate na telha aqui, ele fala, é isso que vai fazer. Então, mas tudo que o Trump fala, do que deve ficar bem claro aqui, é que uma coisa é Trump falar, outra coisa é Trump fazer. Nem tudo que o Trump fala pode fazer, porque tem coisas que estão além deles. Tem coisas que dependem do poder que é judicial, tem coisas que dependem do poder que é legislativo, tem coisas que dependem do poder executivo. E nesse momento, pese embora o Biden ganha, mas as coisas não estão sob o controle de quem? Da administração Trump ainda. Que se ele é gênio pode muito bem influenciar, não sei como é que ele pode fazer, se ele é que sabe, pode influenciar para dar volta volta por cima. O Covid dizem que influenciou a sua gestão e surpreendentemente segunda-feira foi ele que anunciou a vacina de 90% de já e isso é um ponto que não porque também vamos não encurtando. John Biden no seu primeiro discurso de Estado, e vamos aqui falar já, John Biden no seu primeiro discurso como vencedor não abordou nada ligado a relações internacionais. Certo. Não abordou nada. No seu discurso. Já é bom, é preocupante. Mas nós que conhecemos democratas, são multilateralistas. São gostando de guerra. Então, no final então, quando eu digo que ele, Trump e o John Biden anunciou que no seu primeiro dia como presidente, a primeira coisa que vai fazer é apresentar um plano de contingência para ultrapassar a situação Covid. Trump é do checkmate. E Trump vem com checkmate dando a vacina 90% de eficácia.
Ok, estamos já praticamente na reta final. Contextualizando tudo o que foi dito aqui no nosso debate, quais foram as reais... Vamos já praticamente já sintetizar, né? Quais foram as reais ou as principais causas da derrota de Donald Trump diante de Joe Biden? Já falamos muito, então vamos começar, vamos ser praticamente... Conclusivos. Eu creio... Não muito detalhista, mas... Eu creio que primeiro foi a questão das vacinas políticas sobre a relação entre Estados Unidos e a Organização Mundial da Saúde. Isso discou muito forte a governação do Trump nos últimos dias. Influenciou na sua destituição, acho eu. E a questão dos impostos, porque não estamos falando só questão de emprego. Porque os Estados lucram muito com os impostos, os Estados Unidos não é diferente. A questão dos impostos influenciaram muito. As políticas econômicas e sociais que o Trump foi desenvolvendo também influenciaram muito. Então, em suma, são esses 3 pontos. A questão da Covid-19, as políticas econômicas e as políticas sociais influenciaram muito. Nosso ilustre. Eu concordo em muitos pontos que ele... Alguns dos 3 pontos que ele disse. O primeiro ponto mesmo é a gestão da Covid-19. Tal como o John Biden no seu discurso disse que não podemos salvar a vida dos que morreram, mas podemos salvar a vida dos que estão vivos. Então quer dizer que Trump deixou morrer de vida de americano, e a vida de um americano todo mundo já sabe que vale muito. Então a gestão do Covid-19, ou não diria razões que fizeram Trump perder, mas sim uma técnica muito que os democratas deveriam ser felicitados para ganhar estas eleições populares. A ascensão de Kamala Harris para a vice-presidência. Uma mulher negra, no momento que está a se debater, o Trump não apoia os negros. Uma mulher negra e sem esquecer a ascendência indiana, jamaicana. Reconciliação com o mundo. É uma reconciliação, é uma esperança para o mundo, porque até na aldeia onde a mãe da Kamala Harris nasceu, foi uma festa brutal. Uma vice-presidente, então acham que a reconciliação com o mundo. Isso também foi uma estratégia muito boa do John Biden também, que ditou a derrota. O povo negro nos Estados Unidos é maior e influenciou muito. E vou colocar mesmo esse terceiro ponto. A mídia eu concordo. A mídia diabolizou Donald Trump de um jeito. Quanto à mídia, sou um pouquinho cético, exatamente. Disseste que não era global, avançada. A mídia está inclusa também. Devemos ser realistas. Sim, devemos ser realistas que os Estados Unidos é um país praticamente, ou se não 100% tecnológico. Sim, exatamente. E por este motivo, agora deixa-me só tomar a palavra. Que eu disse anteriormente, estamos na era digital, e o Wilson agora diz que a América é, se não um dos países mais tecnológicos que existe. E é perfeitamente normal nós analisarmos nessa questão. Se por ser tecnologicamente avançado, quer dizer que todo mundo nos Estados Unidos hoje por hoje tem acesso a um telemóvel, um smartphone. Quer dizer que até um jovem americano, é muito difícil você ver um jovem americano a ver telejornal, jornais pela televisão. Ele prefere ver notícia pelo telefone. E ele escolhe o que vê. O que lhe convém ver, ele vê, o que não, deixa para lá. Mas agora fazendo assim já um rescaldo do que foi... Sem esquecer que jovens estão ligados a muitos cantores e tudo mais. Exatamente. E esses cantores não eram a favor do Trump. Não, e a maioria dos cantores americanos são afro-americanos. Sim, mas lembrando que Trump é amigo do rapper Lil Wayne. Sim. Exatamente. Mas o engraçado, vamos dizer, a repercussão daquela amizade de Lil Wayne na sua vida. Tivemos declaração de que até a sua própria namorada deixou que disse o amor começa não é tudo. Então... Não, é sempre esses dois lados da moeda, né? Sim, Benjamin, até você pode ter razão, mas vamos aceitar aqui que as eleições do Trump do ano de 2016 só teve muita eficácia e muito êxito por causa do canal dele televisivo. Ele teve muita audiência na televisão, que lhe levaram à presidência. Tal como agora. A oposição,
usou de todas as estratégias, todas as lacunas que o Trump foi deixando. Que é a lacuna do quê? A questão do racismo, a questão da política internacional, e a questão do próprio Covid. Exatamente, Que é para se exatamente. tirar proveito disso e eu trouxe o checkmate aqui da vice-presidente. Bom, agora, retomando ao meu raciocínio, eu dizia que precisamos estabelecer uma ordem cronológica. Eu prefiro começar com as políticas internas de exclusão que o Trump começou ao construir o muro que separava o México e os Estados Unidos e, de certa forma, matando aquele que é o dito sonho americano de pessoas estrangeiras e tentarem realizar os seus almejos lá na América. O Trump, infelizmente, cortou esta ligação. Bom, e a cereja no topo, a cereja no topo do bolo foi exatamente a Covid, mas precisamente, sensivelmente um mês e meio mais ou menos, Obama dizia que Trump era responsável pelas 17 mil mortes do Covid-19, isso quando a pandemia ainda estava naqueles números. Estava assolado. Exatamente. E, bom, Trump, quando o surgimento da Covid-19 a Covid-19 trouxe para os Estados Unidos uma série de repercussões que se pode verificar tanto no lado econômico, social, de forma geral afetou a economia A guerra americana. comercial, Exatamente, e também chamamos aqui a economia chinesa que se aproveitou e se aproveita até esse preciso momento da Covid-19. Hoje a China é o armazém do mundo, todo mundo vai comprar na China uma lâmina, um pentes, uma coisa parecida. Na verdade sempre já foi assim. E isso aqui que nós estamos a esquecer, um dos grandes pontos que o Trump até agora continua a lutar para quê? Para voltar na Casa Branca, ou para permanecer na Casa Branca, porque ele tem medo, se ele sai e o Biden entra, a China pode ascender drasticamente do que já está, porque não é Mas, simplesmente... essa extensão da China é meio que perpetuada. A China, tarde ou cedo, vai crescer ainda mesmo. tentou dificultar as coisas. Sim. Não, exatamente. Na verdade- Trump pode até dificultar, pode criar políticas que atrasem esse crescimento da China, mas Mas é um fato. é um Não, mas fato. só que se a economia dos Estados Unidos subisse a nível interno e depois expandir para o lado externo, a China não teria como conseguir derrotar. Mas na verdade é um pouco inevitável uma questão da exceção da China, de acordo com as políticas que eles vão desenvolver Sim, que tem nos últimos tempos. Porque Exato. o foco da China hoje por hoje, se você der conta, já não é a Europa, não é a América, mas é que África. é a África. Exatamente. Porque eles viu que antes os outros continentes exploravam a África de forma diferente. Que faziam o quê? Eles levavam a matéria-prima, traziam um produto acabado e duplicavam o quê? Sobrefaturavam o próprio produto. Já hoje eles querem trazer o quê? A tecnologia para produzir aqui. Sabemos que daqui mais a uns 100 anos a África será que a reserva do mundo, assim não posso dizer por aqui, de acordo com a Constituição. Vai ser a reserva por não explorada, porque nossos Sim, por líderes isso pegam dinheiro que para terá a explorar. atração da comunidade internacional. Exato. Investimento do milionário em África, o africano aqui só sonha Não, mas- ser enterrado. Não, já não. Não, Olha, acho que não. Aí não gosto de infeliz esse pensamento. Exatamente. Mas a realidade, pelo menos não é a nossa, mas até 5 anos, sobretudo no nosso país, vimos que está bem a acumulação primitiva de capitais. O que a China fez para acender a sua economia? Colocando valores à disposição de determinados elementos para investir o país e crescer. O que aconteceu aqui? Recebeu o valor e todos foram investidos. dividiram. Há quem diz que se nós fizemos bem com os dados, pegamos atrasar as propriedades, em Portugal vamos descobrir que temos mais de 60% das suas melhores infraestruturas. Não, Então, isso é mas indiscutível. nenhum desses líderes